Não houve, em nenhum momento da história da minha relação com o Poder Judiciário, qualquer tipo de aresta intransponível, qualquer tipo de interrupção de diálogo, coisa que o vale. E nem críticas também que fossem aquelas críticas de lacração de rede social que muitos hoje fazem em relação ao Supremo de maneira irresponsável, porque enfraquece uma instituição que é absolutamente fundamental para o Estado de Direito, para a democracia e para a República Brasileira. É a Suprema Corte de um país, 11 ministros que têm o poder de decidir, no final das contas, como palavra final, os conflitos jurídicos que se apresentam no Poder Judiciário. Portanto, não me arrependo em nenhum momento desses meus 3 anos e meio como presidente do Senado de ter defendido a institucionalidade, defendido as prerrogativas do Supremo, o dever que o Supremo tem de julgar essas questões, o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, eu não posso deixar também de expor aquilo que eu, como presidente do Senado, considero que são coisas positivas para o Brasil e positivas também para o Poder Judiciário. E quais são elas? Nós não estamos falando de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, nem estamos falando de um poder do Congresso de rever decisões do Supremo Tribunal Federal, como ideias que já surgiram em algum momento. Ideias inconstitucionais, absurdas, afrontosas, não vão encontrar ressonância comigo. Mas eu acho que propostas sustentáveis de uma melhor jurisdição no nosso país, eu acho que eu tenho o direito de fazer. E uma das propostas que fiz, e que foi votada e aprovada no Senado Federal, foi uma emenda constitucional, ainda pendente na Câmara dos Deputados, que é basicamente, para todo mundo aqui entender, o Congresso vota uma lei e o presidente da República sanciona a lei. A lei se torna lei, então, o projeto de lei se torna lei. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade dessa lei cabe ao Supremo Tribunal Federal. Eu não discuto isso. O Supremo dá a palavra final se uma lei é constitucional ou não. Eu vou respeitar, se declarar em qualquer lei constitucional, posso até não concordar, mas eu vou respeitar. A única coisa que essa PEC mexe é que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei votada nas 2 casas do Congresso e sancionada pelo presidente da República se dê pelo colegiado do Supremo e não por uma decisão monocrática de um ministro. Apenas isso. É isso que é a proposta de emenda à Constituição. Aí fica para a reflexão de cada um se isso é razoável ou não. Eu considero que é muito razoável sobre todos os aspectos, que preserva a colegialidade do Supremo Tribunal Federal, valida uma decisão do Poder Judiciário que não fica à mercê de uma decisão de um único ministro, que pode, no futuro, ser reformada, preserva a segurança jurídica de ter estabilidade nas relações políticas. Então, essa que é a proposta de emenda à Constituição, que alguns aproveitaram para dizer que era um grito de guerra ou em relação ao Supremo Tribunal Federal, e absolutamente não é. Uma proposta muito equilibrada, dentro de limites, e muito boa, tanto para o Supremo quanto para o Legislativo, e muito boa para a sociedade brasileira. E uma segunda ideia que não foi votada, mas que é uma ideia que eu acho muito honesta de discutir, que é o mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, como outros tantos países têm. Como Portugal tem, Itália tem, diversos outros países adotam esse modelo de se ter um mandato de 12 anos ou de 16 anos para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, no Brasil, pode-se ingressar com 35 e ficar até 75. 40 anos, em tese, pode dar o direito de alguém ficar no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma ideia que nós lançamos que, diga-se de passagem, é defendida por inúmeros ministros do Supremo Tribunal Federal do passado. Os atuais, eu não vou falar por eles, evidentemente que eles têm o direito de se pronunciar, não quero falar sobre eles, mas ex-ministros do Supremo que defendem a lógica de um mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que seria muito bom também para a Corte. Obviamente, gente, respeitando aqueles que já estão. Quem está lá, nosso ministro Alexandre, ministro Zanin, ministro Flávio Dino, todos não seriam alcançados por uma emenda constitucional dessa natureza. Seria daqui para frente um projeto de país para o futuro. Como eu defendo também o fim da reeleição no Poder Executivo, que eu acho que a reeleição não fez bem para o Brasil. Acho que, no final das contas, nesse ambiente de polarização, de muita intransigência, qualquer limitação temporal de poder vem a calhar em favor da sociedade, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja no Legislativo. Então, são ideias que a gente propõe, umas vão adiante, são aprovadas, outras estão em reflexão. Agora, nunca me faltou diálogo, nunca eu tive qualquer tipo de intransigência ou de imposição da minha vontade em relação a esses temas. É uma discussão colegiada com o próprio Supremo Tribunal Federal, com o próprio Judiciário, que a gente se permite fazer e não há nada de mal nisso.